Olá, nesse vídeo nós vamos estudar alguns métodos de agrupamento usando Python. Para isso, nós vamos usar a biblioteca sklearning, que é a mesma biblioteca que nós usamos para usar os métodos de aprendizado supervisionado. Então, eu começo aqui carregando os métodos de agrupamento. A gente vai usar os métodos caminhos, dbscan, agglomerative clustering e Gaussian mixture. Caminhos é o kmédias, o dbscan, agrupamento hierárquico, agglomerative clustering, e o Gaussian Mixture é um modelo de misturas gaussianas. Nós vamos usar alguns datasets artificiais, como aqui o MakeMoons, e alguns datasets reais que a gente vai baixar usando a função fetchOpenML, alguns métodos de pré-processamento, OneHot Encoder, é aquele que transforma os atributos nominais em vários atributos binários, Ordinal Encoder é aquele que transforma os atributos ordinais, os atributos categóricos em uma lista de valores ordinais, números inteiros. O Standard Scalar é o que transforma os dados para médias zeras de padrão 1. O MDS é o que faz a projeção para duas dimensões. Algumas métricas de avaliação de qualidade de agrupamento, que a gente vai ver lá para o final. Algumas bibliotecas de processamento, NumPy e Pandas, e algumas bibliotecas para fazer gráficos. Eu comecei aqui construindo uma função que recebe como entrada um vetor de médias, uma lista de matrizes de variância e o número de exemplos que vai ser gerado de acordo com as médias e variâncias passadas. Então, o que ele faz é pegar essas médias e variâncias e usar uma distribuição variada multinomial para sortear pontos aleatórios no espaço, onde o número e esse dataset é composto por várias regiões globulares, né, vários círculos, aqui no caso do plano bidimensional, em que a gente sorteia um valor especificado aqui no número de amostras para cada uma dessas regiões globulares. Mas para baixo a gente vai ver alguns exemplos de datasets gerados. Além disso, eu criei aqui uma função que executa o caminhos para vários valores de K, e como a gente vai usar essa função aqui em dados bidimensionais, também faz um scatterplot desses dados. Então, desenha a figura, o plot dos dados, e faz um scatterplot, um gráfico de dispersão que mapeia a cor dos grupos encontrados pelo caminhos em cima desses dados. E aqui eu estou variando K de 2 até 9, então vou executar com 2 grupos, 3 grupos, até 9 grupos. Tem uma outra função que faz o análogo para o modelo de misturas de gaussianas. Então, ele aplica o modelo de misturas de gaussianas com 2, 3, até 9 componentes. E a diferença é que, além de plotar a cor, ele também desenha algumas elipses para mostrar a representação da componente que está sendo desenhada. Então, aqui, desenha o dataset, executa o algoritmo e plota os clusters encontrados. Uma função para plotar, para executar o dbscan. O dbscan, a gente não precisa especificar o número de pontos, então o único parâmetro que eu especifiquei aqui é o critério de distância, né, o valor que delimita se o ponto é considerado próximo ou não, se os pontos são considerados próximos ou não entre si. Então, pontos com uma distância menor que 0,3 aqui nesse caso são considerados próximos. E uma função que executa o algoritmo de agrupamento hierárquico e desenha o dendrograma.
Então, com essas funções auxiliares, vamos começar primeiro explorando o algoritmo K-médias. Para explorar o algoritmo K-médias, eu vou criar um conjunto de dados artificial aqui com 4 regiões globulares, 4 massas de dados com um formato de globular, formato circular, formato globular, cuja as médias estão representadas aqui. Então, tem o centro de uma região globular está no menos 3,0, o outro está no menos 2,5, 3,6, 3,0. E aqui as matrizes de covariância, elas são todas iguais. E como eu estou construindo 4 regiões globulares, eu tenho aqui 4 médias, 4 vetores de médias, né, 4 matrizes de covariância, e aqui é o número de pontos. Eu estou sorteando 1000 pontos em cada uma dessas regiões. Aqui só fixei a semente, e aqui eu sorteei os pontos de acordo com aquela função lá em cima, que sorteio os pontos usando uma distribuição gaussiana multivariada. Então aqui está um gráfico que tem a representação desses dados gerados. Então, a gente tem aqui 4 regiões globulares, né? Cada uma com sua média, e todas têm um formato parecido, porque eu estou usando a mesma matriz de covariância para essas... para sortear esses pontos. E em seguida eu executei o algoritmo K-means, usando aquela função auxiliar que foi criada lá em cima, variando o valor de K de 2 até 9. Então aqui tem a base de dados original, a mesma aqui, só que ao invés de usar bolinhas eu estou usando sinal de mais aqui para representar os pontos. Aqui é o resultado da execução com 2 grupos, aqui é então eu tenho esse cluster aqui e esse outro cluster aqui. Aqui é o resultado com K igual a 3, então 3 clusters. Tenho esse cluster aqui, esse cluster aqui, esse cluster aqui. Esse aqui com K igual a 4. Veja que com K igual a 4, como eu criei 4 regiões globulares, e esse é um tipo de região que o algoritmo K-means consegue identificar bem, o algoritmo identificou bastante bem aqui essas 4 regiões globulares. Então, os clusters são muito parecidos com se a gente tivesse separado cada região, os pontos de cada região, e como eu gerei 4 regiões globulares, o K-means identificou bastante bem aqui essas regiões globulares. Aí, com K igual a 5, ele começou a quebrar aqui um desses clusters, 6, quebrou 2 clusters, 7, 8, até que em 8 aqui ele quebra cada uma daquelas regiões globulares na metade. Como o algoritmo K-means depende da inicialização, se eu executar esse aqui com uma semente diferente, ele vai gerar um resultado diferente, mas em geral vai ser parecido com esse aqui. Pode ser que, dependendo da semente, ao invés dele separar esses dois aqui, ele separe aqui na horizontal, enfim. Mas o comportamento vai ser bastante parecido. Além de plotar aqui os pontos com essa codificação de cores de acordo com os grupos encontrados, aquela função plot K-means, ela também armazena o valor da função de custo, que no caso do sklearn ele chama de o valor de inércia daquela execução, para cada um dos valores de K. Se a gente voltar aqui em cima, então aqui eu criei esse vetor de scores, e aqui eu estou armazenando nesse vetor o par, o valor de K, né, quantos grupos eu estou usando, e o valor da propriedade inércia, que é o valor da função de custo daquela execução do K-means.
E aí eu faço um gráfico desse valor de inércia para cada um dos valores de K. K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, e assim por diante. E se a gente verificar aqui, esse gráfico tem um formato de um cotovelo, e esse ponto aqui, o ponto do cotovelo, o ponto em que a função de custo para de... o decrescimento da função de custo daqui para frente, ele é bem pequeno, indica qual seria um número de K ideal aqui para essa base específica, que é justamente esse aqui, com K igual a 4. Então, para esse tipo de dados aqui com regiões globulares, o caminho funciona bem, e esse gráfico aqui é um bom indicativo do número de clusters que a gente teria que usar para representar os grupos, para encontrar os grupos que estão nos dados. Eu vou repetir o processo, só que agora, ao invés de sortear 1000 pontos em cada uma dessas regiões globulares, em algumas delas eu vou sortear menos pontos. Então, aqui eu estou sorteando só 100 nessa região globular aqui e nessa região globular aqui. E o objetivo é verificar qual que é o comportamento do caminhos quando a gente tem um número diferente de pontos em cada uma dessas regiões globulares. A densidade é diferente. E eu vou chamar a função plot caminhos, que vai fazer o mesmo processo. Vai executar o caminhos com K igual a 2, 3, 4, e assim por diante. Então, aqui é a base de dados original, K igual a 2, ele dividiu aqui na diagonal, K igual a 3, K igual a 4. Como eu tô, de novo aqui, como eu estou executando com 4 regiões globulares, K igual a 4 consegue identificar bem cada uma das regiões, mesmo com um número de pontos diferente entre elas. Aqui os pontos amarelos e verdes aqui são os grupos que, para aqueles que eu sorteei menos pontos para aquela região. Mesmo assim, o Caminhos conseguiu ter um bom desempenho. E à medida que eu vou aumentando aqui o valor de K, aqui em cima, quando o número de pontos era igual, ele passou a dividir aquelas regiões globulares em grupos. E aqui no caso, como a gente tem uma quantidade diferente de pontos, aquelas duas regiões globulares menores, ele acaba não dividindo. Então ele acaba, à medida que eu vou aumentando o valor de K, ele acaba dividindo aquelas regiões globulares mais densas. Então esses grupos aqui, ele não mexe, mas acaba refinando os grupos dessas regiões mais densas aqui. O gráfico do cotovelo não é tão nítido, mas a gente ainda consegue identificar aqui uma região de K igual a 4, que identifica um bom valor de K para o Caminhos. Uma outra versão aqui é que eu vou fazer com que a variância em x e y para algumas das regiões diminua, quer dizer, eu estou compactando mais aquela região, então eu estou diminuindo o raio daquela região globular, e para algumas eu estou aumentando. Então, para essas aqui, cujo valor da variância aqui, da matriz de covariância, é meio e meio, estou diminuindo o raio, estou concentrando os pontos, e nessa daqui, 3, 3, eu estou alargando o raio, estou distribuindo mais o raio. E eu vou repetir o processo, executar o caminhos, e aí, como essas regiões aqui, elas cresceram, né, elas acabam tendo uma sobreposição maior, acaba tendo um solapamento dessas regiões. Então, quando eu executo aqui o caminhos com K igual a 2, 3, 4, até 8, a gente vê de novo aqui que com K igual a 4, ele ainda consegue ter um desempenho bom,
Mas vejam que essas regiões globulares aqui, que são mais, cujo raio é menor, que elas são mais compactas, acabam, os grupos, o grupo que contém essas regiões menores acaba invadindo, acaba incluindo pontos das regiões globulares que têm mais, cujo raio é maior, que os dados estão mais espaçados. Então aqui, quando a gente tem uma variância diferente, né? A gente tem regiões mais densas com, e outras mais afastadas, o desempenho do caminhos acaba não sendo tão, tão bom assim para delimitar aquelas regiões globulares mais compactas. E à medida que a gente vai crescendo o valor de K aqui, aquelas regiões mais afastadas, que tem um raio maior, acabam sendo aquelas que são mais subdivididas, como a gente vê aqui, com K igual a 8. Aqui o gráfico do cotovelo continua indicando que o valor de K igual a 4 é um bom valor para esse dataset. E aí, um outro teste aqui é que, além de diminuir o raio, eu também estou diminuindo o número de pontos que tem nessas regiões menores aqui, essas regiões mais concentradas. Então aqui estou sorteando 100 pontos em cada uma delas, e nessas regiões cujo raio é maior, eu estou sorteando 1000 pontos. E aqui, de novo, a gente vê que aquelas regiões mais concentradas acabam, os grupos gerados em volta acabam incluindo pontos de outros, das regiões mais espaçadas. E o gráfico aqui, da região, do gráfico de cotovelo, também acaba não sendo tão nítido assim. E um último teste é quando eu coloco um valor, ao invés de regiar regiões globulares, eu estou regiando regiões elipsoidais, com o formato de uma elipse. Então aqui tem uma covariância entre o valor de x e y, que está aqui na matriz de covariância. Então aqui, que era 0 e 0, estou colocando uma variância. Isso força com que essa distribuição seja mais achatada. Então aqui, isso faz com que, ao invés de eu ter regiões globulares, agora eu tenho regiões elipsoidais, formato de uma elipse. E aí eu vou executar o caminhos para esse conjunto de dados aqui com essas regiões elipsoidais. Observem que aqui, mesmo gerando 4 regiões elipsoidais e elas não tendo assim uma grande sobreposição, o caminhos não se sai muito bem, mesmo com o valor de K igual a 4. Esse grupo aqui acaba incluindo dados dessas outras duas regiões elipsoidais aqui. Então, o caminhos não se sai muito bem com esse tipo de dado. E mesmo aqui o gráfico do cotovelo indicando K igual a 4 como sendo um bom número de grupos aqui para o caminho, um bom número de clusters aqui para o caminho. Esses pontos aqui o caminhos não conseguiu identificar muito bem. Então, esse aqui são alguns experimentos para mostrar o comportamento do caminhos com diferentes conjuntos de dados artificiais. E para contrastar, eu vou executar o algoritmo de mistura de gaussianas, o Gaussian Mixture Model, para esse mesmo conjunto de dados aqui, com esses dados em formato de elipsoide. Como modelo o Gaussian Mixture Model, o modelo de mistura de gaussianas, ele consegue
ele estima essa covariância interna entre os dados, ele consegue se sair bem melhor para esse conjunto de dados que tem um formato, cujo formato não é globular, cujo formato é elipsoidal. Então aqui a gente tem esses 4 grupos aqui, que são bem alinhados com aquelas 4 regiões elipsoidais que foram usadas para gerar os dados artificiais. Relembrando como o Gaussian Mixture Models, ele também dá uma probabilidade, aqui a cor mais clarinha significa que tem uma probabilidade menor do ponto pertencer àquele grupo. Então, os pontos mais da borda aqui, eles estão mais clarinhos porque eles têm uma menor probabilidade de pertencer àquele grupo. E a cor aqui indica qual que é o grupo que tem a cor usada para desenhar o ponto indica qual que é o cluster mais provável. Então, ele dá um valor de probabilidade para cada ponto para os 4 clusters, e esse valor aqui é esse grupo aqui, por caso vermelho, é aquele que tem o maior valor de probabilidade. E mesmo assim, aqueles que estão mais para o centro têm uma maior probabilidade de pertencerem a essa mistura gaussiana aqui, a vermelha. E aí, à medida que eu vou aumentando o número de componentes desse meu modelo de mistura, essas regiões elipsoidais aqui vão sendo divididas em outras regiões. O gráfico do cotovelo, aqui para o modelo de misturas gaussianas, ao invés de ser o valor de inércia, é o valor do log da função de verossimilhança, é uma outra propriedade. Deixa eu mostrar aqui em cima. Tá aqui, ó. O lower bound da função de máxima verossimilhança, o valor mínimo dessa função de verossimilhança, que é a função objetivo usada no modelo de mistura de gaussianas, indica que 4 é um valor adequado para o número de misturas aqui desse algoritmo de agrupamento. O modelo de mistura de gaussianas, ele consegue também identificar grupos que têm sobreposição. Então, nessa simulação aqui, o que eu fiz foi alterar o valor das médias para que as regiões elas se sobrepõem. Eu estou sorteando independente, mas como as médias têm uma sobreposição, o centro tem uma sobreposição, acaba sobrepondo essas regiões. E aí, eu estou executando aqui o modelo de mistura de gaussianas. O modelo de mistura de gaussianas, essa inicialização aqui não foi tão boa assim, mas se a gente tentar uma inicialização diferente, aqui, ó, com 4 componentes na mistura de gaussianas, ele conseguiu identificar bem qual é o formato, aquelas elipses que compõem os dados, né? Então, tem aqui essas elipses que se sobrepõem, que casam bem com as componentes que foram geradas aqui, que foram usadas aqui para gerar os dados. E à medida que eu vou aumentando, ele vai
encontrando mais componentes naquela região que tem a sobreposição. E aqui, de novo, o valor de inércia para 4 grupos é o que melhor tem o melhor desempenho. Comparando esse resultado aqui com o Camin's, que não tem essa capacidade de encontrar grupos com sobreposição, ele é um algoritmo binário, os pontos pertencem a um grupo e somente um. Aqui a gente tem uma probabilidade, né? O desempenho do Camin's não é tão bom assim nesse caso que a gente tem sobreposição. Então aqui ele agrupou esses dados aqui como sendo de um outro grupo, esse aqui como sendo de um outro segundo, esses aqui como um terceiro e esses caras aqui como sendo um quarto. Então, quando tem essa sobreposição nos dados, o algoritmo Camin's também acaba não sendo tão bem. E aqui, como dá para a gente ver no gráfico da função objetivo, o cotovelo aqui nem aparece tão bem aqui. Aqui tem um exemplo do algoritmo de Bayes-Scan. O algoritmo de Bayes-Scan é aquele que é um algoritmo baseado em densidade. Então, ele vai tentar encontrar áreas densas. E eu gerei aqui quatro regiões globulares de novo. Eu gerei um número menor de pontos, só para não ter regiões tão densas assim. Só para a gente verificar. Nesse conjunto de dados aqui, o algoritmo de Bayes-Scan, ele acaba, esses pontos que não estão coloridos, as cruzes pretas, são aquele de acordo com aquele parâmetro de epsilon, de vizinhança, o DBSCAN identifica como sendo um outlier. Então, os pontos que estão na margem aqui dessas regiões globulares, ele marca com outlier. Ele identifica 4 grupos grandes e outros grupos menores aqui. Talvez precisaria experimentar com outros valores do epsilon para poder encontrar grupos mais bem formados aqui. Mas uma vantagem do DBSCAN é que ele tende a ter um desempenho bom, mesmo em dados que não tenham um formato globular ou elipsoidal, como a gente tinha lá em cima. Então, por exemplo, o DBSCAN é o único que consegue encontrar os 2 grupos desse dataset aqui, que tem essas 2 luas. Os outros algoritmos iriam particionar os dados sem levar em consideração esse formato aqui das 2 meia-luas. E o algoritmo DBSCAN, como ele é baseado em densidade, ele consegue identificar essas 2 regiões vazias aqui, como sendo uma separação entre os grupos. Um outro exemplo é agora com o algoritmo aglomerativo. Para esse exemplo com o algoritmo aglomerativo, eu vou usar a base de dados de gorjetas, que é uma que a gente usou lá atrás, que é uma que tem o valor da conta, o valor da gorjeta, se a mesa era composta majoritariamente por clientes do sexo masculino ou feminino, se tinha algum fumante ou não, qual foi o dia, sexta, sábado ou domingo, se foi durante o jantar ou durante o almoço e quantas pessoas estavam ocupando a mesa. Então, o algoritmo aglomerativo,
no sklearn, ele tem 4 possibilidades de a gente fazer, gerar grupo. A gente começa fazendo gerando os grupos de baixo para cima, né? Então, inicialmente todo mundo é um único grupo, e a gente vai crescendo essa hierarquia de baixo para cima, juntando pontos. E aí tem 4 maneiras implementadas no sklearn de comparar grupos, comparar a distância entre grupos que tem mais de um elemento. E aqui inicialmente eu estou usando o método VARD, que tenta minimizar a covariância entre os pontos. Então aqui eu criei, instanciei o algoritmo de agrupamento aglomerativo, e eu estou pedindo para ele gerar grupos até o final. Eu poderia, se tem uma base de dados muito grande, eu poderia pedir, por exemplo, para ele parar de construir grupos, se a distância entre os pontos supera algum threshold, e aqui eu estou deixando o próprio algoritmo aglomerativo encontrar os grupos. Eu poderia fazer um ponto de corte aqui, decidindo, ó, você para de... nessa altura da hierarquia, quando você tem 5 grupos, você para de agrupar. Aqui eu estou deixando livre para ele gerar a árvore completa, a hierarquia completa. O único detalhe aqui é como essa base de dados ela mistura dados categóricos e dados dos numéricos. Eu estou usando o Hot Encoder para fazer a transformação dos categóricos em numéricos. Então ele vai criar uma variável binária para as variáveis categóricas. Então aqui eu criei o objeto do algoritmo aglomerativo. E aí eu pedi para gerar o dendrograma. E aquela função, ela permite que eu passe algum valor para alguma lista de valores que ele pode usar como rótulo para marcar os pontos aqui no final. Se eu não passar nada, se eu passar uma lista vazia aqui, ele vai colocar o número o número da linha. Mas aqui eu estou passando a coluna time, que indica se o cliente foi visitar o restaurante no almoço ou na janta. E aí, se a gente olhar aqui o resultado do dendrograma e observar os rótulos aqui, a gente vai ver que o algoritmo ele conseguiu separar essa base em 2 grupos grandes. Se eu traçar um corte aqui, ó, então tem esse grupo aqui e esse grupo aqui, sendo que aqui são as pessoas que foram visitar o restaurante no almoço, e aqui são as pessoas que foram visitar o restaurante no jantar. Então, mesmo que não sendo um algoritmo supervisionado, ele conseguiu encontrar os grupos almoço e jantar aqui. Aqui eu estou gerando o mesmo dendrograma, só que ao invés de passar o período, se é almoço ou jantar, eu estou passando o sexo, se a maioria dos clientes da mesa eram masculinos, eram homens ou mulher, masculino ou feminino. Então aqui a gente pode ver isso aqui como um refinamento dessa hierarquia aqui. E aqui, por exemplo, entre aqueles que foram no jantar, tem um subgrupo aqui, que seria o subgrupo das mulheres, majoritariamente. Tem algumas outras aqui, que representam as mulheres, mas a grande maioria está aqui e aqui. Então tem 2 subgrupos aqui, que representam as mulheres. E aqui, nos que vão no almoço, também tem um subgrupo aqui, e outro subgrupo,
subgrupo menor aqui com as mulheres e tem esses outros dois subgrupos dos homens. E aqui se é fumante ou não. E de novo aqui tem um subgrupo de fumantes aqui e aqui e aqui, e é o subgrupo de não fumantes no jantar, e aqui tem um subgrupo de fumantes e o subgrupo de não fumantes. E a mesma coisa para o dia da semana, se é quinta, sexta, sábado, domingo. Então aqui no almoço tem esse subgrupo grande aqui da quinta e um outro grupinho aqui da sexta, e aqui no jantar tem um grupo grande do domingo, aqui, aqui e aqui, aí tem alguns grupos menores no sábado. Sábado e sexta-feira. E só para mostrar um critério de ligação diferente, ao invés de usar o VARD, eu vou fazer uma segunda execução, agora usando o método de ligação average. Então ele tenta minimizar, ele tenta unir grupos que têm uma distância média, com a menor distância média entre os pontos que estão dentro do mesmo grupo. Bom, ele consegue de novo aqui separar entre almoço e jantar, mas vejam que esse primeiro nível aqui da hierarquia, esse valor de distância é relativamente grande comparado com os demais. Isso indica que o average não seria um critério muito adequado para essa base de dados aqui. Aqui tem almoço e jantar. Quanto ao sexo, tem um grupo de homens aqui, mas os outros aqui estão... os valores são mais misturados. Aqui é parecido se é fumante ou não. Tem um grupo grande de não fumantes aqui e um grupo grande de fumantes aqui e aqui. E aqui para o dia da semana. Então, tem um grupo grande de domingo, um grupo grande de sábado, domingo de novo, e um outro grupo grande na quinta, aqui. Mas a separação entre os grupos não é tão boa em si, porque para essa base aqui, esse método do average não é muito adequado. Uma possível explicação de por que ele não é tão adequado assim é como a gente fez aquela transformação de categórico para binário, essa transformação acaba influenciando na hora que você calcula a média das distâncias. E para terminar, eu vou mostrar um exemplo aqui em que a gente usa um critério externo para avaliar a qualidade do grupo. Então, esses critérios aqui, que a gente usou para gerar o gráfico do cotovelo, por exemplo, é um critério interno. Usa os próprios dados que a gente passou para fazer a avaliação da qualidade daquele agrupamento. Uma segunda possibilidade é comparar, é usar uma variável externa para fazer essa comparação. E aí, nesse exemplo, eu estou usando uma base de dados que tem 85 registros de tipos de peixe pescado em um lago da Finlândia. E aí essa base de dados ela tem os atributos, que é o peso do peixe,
o comprimento do nariz até a cauda, até a base da cauda, ao meio da cauda, onde tem o Vzinho da cauda, e até o final da cauda, 1, 2, 3. E aí a altura e largura do peixe e a espécie. A base de dados está disponível aqui nesse endereço. E aqui tem um exemplo das primeiras linhas da base de dados. Essa base de dados ela tem 4 tipos de peixe. Esses 4 tipos aqui. Então, eu vou usar isso como sendo uma informação externa, uma informação do domínio, e eu vou executar o algoritmo K-médias com K igual a 4, quer dizer, ele vai encontrar 4 grupos. Eu vou esconder essa coluna espécies aqui da base. Eu não vou usar ela para gerar os grupos. Então, aqui eu estou separando em X os outros atributos, as outras colunas da base, e estou tirando espécie fora. Como ela é uma base que o X tem 1, 2, 3, 6 atributos, fica difícil de visualizar. Para poder visualizar esses grupos, eu vou usar o escalonamento multidimensional, que a gente viu lá de novo no começo do curso, para reduzir o número de dimensões de 6 para 2. Então, aqui eu estou fazendo essa redução. Então, estou reduzindo de 6 para 2. Estou fazendo um scatter plot, em que a cor representa a espécie do peixe. Aqui eu não executei nenhum algoritmo de agrupamento ainda. Então, aqui a gente tem uns peixes, uma espécie, esse azul mais claro, esse azul mais escuro, uma segunda espécie, esse verde é a terceira espécie, e o amarelo é uma quarta espécie. Vejam que essa visualização ela não é tão boa assim. Os dados estão dispersos aqui em uma linha, e isso acontece porque o atributo peso ele está numa escala diferente dos demais. Todos os outros são de comprimento, e esse peso aqui está em uma unidade diferente. Então, para tentar... Então, o peso teria uma importância maior aqui na hora de fazer o multidimensional scaling. Para minimizar essa importância do peso, porque a amplitude dele tá maior. Então, para minimizar essa influência do peso, eu vou normalizar os dados. Então, eu vou pegar cada coluna e fazer com que ele tenha média 0 e desvio padrão 1, usando o Standard Scaler. Então, faço uma transformação nos dados para que eles tenham média 0 e desvio padrão 1. Projeto com o algoritmo MDS. E aqui é o mesmo gráfico que a gente tinha aqui, só que com os dados tratados, os dados transformados. E aqui tem uma visualização bem melhor. Então, aqui tem o grupo, uma espécie de peixe, aqui tem uma outra espécie de peixe, aqui tem uma terceira espécie, e aqui a quarta espécie. Então, esse espaço aqui transformado parece ser um espaço mais interessante para a gente trabalhar. Os dados eles não estão dispersos como esse daqui. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar esse x escalado aqui, esse x transformado, e vou executar o algoritmo K-médias com K igual a 4, e vou desenhar o gráfico usando como esquema de cores a cor do grupo e não mais qual é a espécie. Então, aqui nessa célula, eu executei o caminhos no conjunto de dados escalonado, e aí fiz o gráfico, e aqui, ao invés de usar espécie para colorir, eu estou usando qual grupo que aquele peixe pertence, aqueles dados pertencem. E se a gente comparar as figuras, olha aqui, ó,
elas são bem parecidas. Esse ponto aqui é um verde mais claro. Não. Esse aqui é um verde mais claro. E aqui ele apareceu com esse ponto aqui. Ele pertence a esse cluster aqui. Mas com relação à espécie, ele pertenceria a essa outra espécie aqui, né? Tem alguns pontos que não tem uma correspondência inteira, é uma correspondência direta. Vejam que, apesar de ter flipado a cor aqui, estou usando verde e um roxo aqui, e aqui está esse verde mais claro e o roxo, esses pontos aqui são do mesmo grupo e esses aqui são da mesma classe. A cor aqui não tem uma correspondência direta entre cor e classe, mas aqui tem a mesma cor e a mesma cor. Ou seja, mesmo que eu não esteja usando a informação da espécie na hora de agrupar, ele parece que está agrupando bem os peixes de acordo com a espécie. Tem esse ponto aqui, por exemplo, ele deveria estar com amarelo e aqui ele está com os roxos, mas em geral parece ser o grupo parece capturar bem as espécies de peixes. Mas o quão bom é essa correspondência? 3 métricas que podem ser usadas para avaliar quando a gente tem uma variável externa que a gente quer comparar, se tem uma correspondência entre essa variável e os grupos que foram encontrados, é a completude, completeness, homogeneidade, homogeneity e a V-measure. Completeness mede o quanto os pontos que são de uma mesma classe também pertencem ao mesmo cluster. Então, se a maioria dos peixes da espécie A também pertencer ao cluster 3, por exemplo, e isso corresponder para todas as outras espécies de peixe, o valor de completeness vai ser alto. Homogeneidade, ele mede o quanto pontos de um mesmo grupo são membros de uma mesma classe. Então, aqui eu estou olhando para a espécie comparando com o grupo, com o cluster. Eu estou olhando para a classe e comparando com o grupo. Aqui eu estou olhando para o grupo e comparando com a classe. Aqui eu estou olhando para um grupo e verificando, grupo encontrado, e verificando se todos os peixes daquele grupo são de uma mesma espécie. Então, essa aqui é uma característica da homogeneidade. E a medida V-measure é a média harmônica entre completeness e homogeneity. Então, nessa célula aqui, eu estou calculando o completeness, homogeneity e o V-measure, olhando os grupos que foram criados e aquela coluna espécies que eu não usei para gerar os grupos. Então, estou usando essa espécie aqui, como uma variável externa para poder validar a qualidade dos grupos encontrados. Aí, quanto mais alto esses valores, melhor é essa correspondência entre os grupos encontrados e essa variável externa, a gente poderia chamar de uma classe, que foi encontrada pelo algoritmo. E aqui são os 3 valores, todos são perto de 0,9, que indica que tem uma boa coerência entre os grupos encontrados e aquela variável externa que eu não usei na hora de gerar os grupos. Então, esse aqui é um exemplo de como é possível fazer uma validação externa a partir de uma outra variável que a gente tem. Então, nesse vídeo aqui, nós vimos alguns exemplos do algoritmo de agrupamento usando a biblioteca sklearn do Python.